Olá, sejam todos bem-vindos para mais uma aula da unidade curricular, de aprofundamento, e hoje nós vamos ter o Projetei. Então, eu sou a professora Lúcia Santos e vou estar com vocês aqui nessa trajetória que estamos finalizando, certo? Mas eu não vou estar sozinho nessa trajetória que inicia e finaliza os ciclos. Nós estou aqui com o professor Ademir. Sejam todos bem-vindos à nossa aula da UCA, nossa Unidade Curricular de Aprofundamento. Desejamos a todos vocês uma ótima aula. Vamos ver o nosso objeto de conhecimento? Muito bem. Então, na aula 13, nós temos objeto de conhecimento, relação entre práticas de linguagem, intervenção empreendedora e fatores do mundo do trabalho, renda, desigualdade, sustentabilidade econômica na Amazônia. E o nosso detalhamento, empreender com o que temos na comunidade, possibilidades de negócios na Amazônia. Então, vamos dar início? Vamos lá! Então, sejam todos bem-vindos no nosso Trilhando Conhecimento, na trilha de conhecimento. Nós estamos aqui num ambiente que remete toda essa nossa realidade. E muito da nossa cultura, desse nosso ambiente amazônico, para quem não sabe, o Museu aí do Seringal é uma das joias aqui do Amazonas. Exatamente. Eu ouço assim, pessoas de todos os lugares falando, um lugar que eu quero conhecer, são dois, o Teatro Amazonas, o teatro, exato, e também o Museu do Seringal, que é um lugar também espetacular, que conta muito dessa história do Amazonas, é muito interessante. E exatamente, foi um investimento, que era algo particular, que com a valorização o governo abraçou a ideia e hoje é mantido pelo governo. Então aí nós temos o Museu do Seringal, que é a Vila Paraíso, que fica bem próximo de Manaus. Quem vier a Manaus pode conhecer, no tempo da seca, é muito bonito também, na enchente, tem um trapiche. Olha, eu não sabia que era. Chega até lá, é muito bonito, vale a pena, tá? Interessante. Então hoje nós vamos falar sobre o quê? Então, gente, olha só, a nossa aula de hoje vai retomar aí tudo que nós vimos acerca de empreendedorismo, os tipos de empreendedorismo, porque isso vai tudo calhar com a nossa última atividade, Exatamente. A gente vai olhar tudo isso aí ao longo da nossa aula, Também, além de rever, a gente vai efetivar esse aprendizado, Vai ratificar esse aprendizado. Então, nos acompanhem, tirem dúvidas e tudo isso vai culminar nosso último trabalho, professor? Exatamente, já é com aquele gostinho de despedida. E vamos, então, falar um pouquinho sobre esse empreendedorismo comunitário. Vamos lá? Vamos lá. Então, o empreendedorismo comunitário valoriza os recursos e talentos já presentes na comunidade, incentivando soluções criativas para desafios locais. Essas iniciativas podem envolver negócios sustentáveis, projetos culturais, ações ambientais e programas sociais, fortalecendo a coesão social e gerando impacto positivo de maneira inclusiva e participativa. O foco é no bem-estar coletivo e no desenvolvimento equitativo. Então, o que nós podemos falar nesse primeiro momento sobre esse empreendedorismo comunitário? Podemos falar o quê, professor? Podemos falar que justamente esse olhar diferenciado para a nossa comunidade, para o nosso local, para o nosso ambiente. Isso. Certo? E esse olhar, ele vai desenvolver a potencialidade de cada localidade. Que sempre tem, professora? Exatamente. Então, esse olhar que vai detalhar, vai ver as necessidades ou então a potencialidade. O que eu posso melhorar nisso, E aí nós temos o quê? Como o empreender. Utilizando, aquilo que se tem na comunidade. Vamos dar uma olhadinha? Olha só. Então, o tema empreender com o que temos na comunidade vem muito ao encontro do que a professora acabou de falar, Conhecer a nossa localidade. Possibilidades de negócio na Amazônia oferece uma ampla gama de conteúdos que podem abranger aspectos econômicos, sociais, culturais, ambientais da região. Aqui estão algumas ideias de conteúdos que você pode desenvolver. Olha só o que nós podemos ver agora. Vamos mostrar uma lista aí para vocês, iniciando agora. Então, nós temos recursos naturais da Amazônia. Primeiro, é o produto da biodiversidade. O que é isso? O potencial econômico de frutos, sementes, plantas medicinais, madeiras como açaí, cupuaçu, castanha do Amazonas ou do Brasil, castanha do Pará,
o buriti, andiroba e etc. Isso nós já fizemos esses comentários. Já, sem certo? dúvida, nós já vimos tudo isso, né? Esses elementos aí, né, que compõem uma... Exatamente, aqui nós trouxemos algumas imagens que vai, né, valorizar aqui essa questão das imagens, né, do açaí, do cupuaçu, do buriti. Isso não é muito característico aí para o professor Ademir, ele não conhece muito bem. O professor Ademir é gaúcho, né, professor Ademir? Catarinense. Então, assim, o nosso açaí, o nosso cupuaçu, o nosso buriti, nós temos essa potencialidade, a questão das polpas, dos sucos, né, dos refrescos, também a questão de aproveitamento da semente, certo? E aí traz essa potencialidade dessa exploração. Que é muito característico, né, gente? Quando a gente pensa, né, no açaí, a gente prova em todos os lugares do Brasil, né? Não se iguala o da Amazônia, claro, né, aquele in natura, aquele prontinho, né, feito na hora, não tem igual. A gente só descobre isso depois que a gente vem para cá. Até então a gente prova o açaí ali congelado, doce, é ótimo também. Mas igual, aquele feito na hora, não tem. Quando as pessoas falam, você não comeu açaí se não for no Amazonas, comeu açaí feito na hora. Exato. É uma outra experiência. Isso aqui traz muita cara da Amazônia. Exatamente. Né, aqui nós trouxemos algumas, né, desses itens, mas nós temos também o taperebá, nós temos a abacaba, abacaba que eu gosto muito, eu adoro abacaba, o suco da abacaba, os peixes, né? Isso. A escama do pirarucu, que pode ser muito utilizado. Confecções, né, de joias. Joias, poliúnhas. Olha só. Tem todas várias utilidades, né? Exatamente. E aí nós temos outros recursos naturais também que nós vamos ver agora. Vamos lá? Olha só, quais recursos nós temos? Biocosméticos e fitoterápicos. Desenvolvimento de produtos naturais para cosméticos e medicamentos a partir da flora amazônica. Aqui a gente, né, retoma aquele... que é muito característico aqui do Amazonas, aqueles xaropes, né? Que são produzidos ali nas comunidades e tal. E eu até falando para as pessoas, assim, que acho que tem aqui no Amazonas, tem remédio fitoterápico para tudo. Exatamente. Até para mal olhado você vai encontrar esse tipo Temos sim, uma arruda. Olha aí, pronto. Vamos ver algumas imagens? Vamos lá. Então, aqui nós trouxemos aqui justamente a questão da andiroba, copaíba, mel de abelha, né? Então, temos essa potencialidade que não está distribuída no Amazonas todo, né? Exatamente, a nossa flora também, né? Sim. A questão das floras, dos chás e etc. Então, esse potencial e como isso pode ser apurado, né? Como nós falamos já durante as nossas aulas, existem empresas já multinacionais que utilizam, né, essas cooperativas que foram se organizando na questão da coleta da andiroba, da copaíba e etc., das folhas também, como nós falamos, arruda, boldo e outras, unha de gato e assim vai por diante, né? A lista é ampla. A lista é ampla. Então aqui nós trouxemos essas imagens para retratar. E qual seria esse nosso olhar na nossa localidade em cima desses produtos, não é? É engraçado, né, professora? Por exemplo, quando a gente fala do xarope, andiroba, né, todo mundo tem uma receita com isso. Vocês já imaginaram o quão isso é importante para o mundo? Exato. Não só culturalmente falando, porque ele resolve um problema local, né? Ele cura uma doença ali, um problema de saúde ali. Ele não fica só retido ali, né? Ele tem uma importância muito grande para o mundo, exatamente, né? Que é a questão cultural. Às vezes a gente dentro, a gente não percebe tanto, mas quando a gente se distancia, a gente percebe a importância que isso tem na construção da identidade amazonense. Existe um filme que é chamado Casamento Grego, que tem o pai um dos artistas, e tudo que ele acontece em um bar, que ele passa um produto líquido, que é um limpador de vidro, mas ele tem uma crença naquilo ali, tudo ele passa. Ele passa aquele produto. E aí, meus filhos até falam assim, nossa, parece andiroba, bateu, passa andiroba, garganta andiroba, tudo é andiroba, rosto andiroba. Assim é muito característica da Amazônia. Exatamente. Aí vamos continuar, vamos ver outro. Lá. Então, nós temos aqui agronegócio sustentável, cultivo sustentável de produtos típicos da Amazônia, como cacau, guaraná e pimenta. Então, nesse contexto, nós podemos falar justamente desses, né, iguarias que nós estamos vendo aí, o guaraná, principalmente o guaraná, muito característico do município de Maués, certo? Então, isso aí é como se fosse uma engrenagem, né? Que uma coisa está ligada com a outra, como nós vamos ver aqui na imagem. Nós vamos ver aí, então, falando justamente, trazendo esse meio ambiente, essa ideia da folha, do natural e essa engrenagem, porque tudo tem que estar associado, conectado, exatamente. É importante mesmo, né? E hoje, assim, quando a gente fala de
economia sustentável, né, a gente se refere a todo essa gama muito ampla de elementos que compõem, né, todo esse contexto. Quando a gente fala, por exemplo, o meu açaí é produzido de forma respeitando a natureza, não desmata para produzir. Exatamente. Isso tem um valor agregado muito grande. Exatamente. Ou então, a gente pega lá qualquer outro produto, né? A gente produz o guaraná, lá, a gente colhe lá no meio da mata, a gente não destrói. Isso tem um valor muito grande para quem compra. Né? Então, falando nisso, nessa questão do meio ambiente, vamos para um outro ambiente? Bora lá. Vamos lá. Vamos buscar um outro ambiente agora, mostrar para vocês aí essa questão, né, esse contato com a natureza. Vamos lá. Olha só que ambiente bacana. Exatamente. Aqui é mais um pedaço lá do Seringal, do Museu do Seringal, né, onde fica a Casa do Seringueiro, né? E lá atrás nós temos a Casa de Farinha. Então tudo isso vai sendo, né, colocando essa questão do ambiente se agregando, né, falando, interligando, como nós vimos ali naquele retrato daquela folha, como se fosse uma engrenagem. Sim, para funcionar, tudo tem que estar corretamente colocado, né? Exatamente. E aí, falando nesse item, nós temos o quê? O turismo comunitário e cultural. Vamos dar uma olhadinha. Então, dentro desse ecoturismo, tá? Nós temos aqui o ecoturismo, turismo de base comunitária e resgate cultural. E o que nós podemos falar desse ecoturismo? Vamos ver? Desenvolvimento de atividades de turismo ecológico com foco na preservação ambiental e integração com a comunidade. Lembra dessa ideia, né, do sustentável, né, respeitando a natureza. Professor Demir, o senhor já fez, nadou com os botos, já foi fazer esse passeio ecológico? Já fiz esse passeio, mas infelizmente os botos não apareceram, a gente não combinou com eles. É muito importante essa questão, né, desse turismo sustentável, respeitando a natureza, e aí nós temos essa interligação com a comunidade, com a questão ecológica, isso está muito em alta, não é verdade? A questão aí, nós estamos vendo também aí a energia solar, que já está sendo utilizada aí também, né? Então, sanando, vamos ver agora turismo de base comunitária. Vamos lá? Envolvimento dos moradores locais na oferta de hospedagem, alimentação e passeios turísticos. E aqui vale um comentário muito interessante, né? Às vezes o turista, ele quer ver como a comunidade vive. Exato. Ele não quer um hotel 5 estrelas, ele quer saber como é que é o dia a dia, como é que é a produção de alimentos, todas essas coisas a gente não vê na cidade, né? Exatamente. Mas eu sempre bato na mesma tecla, apresentar como se vive, mas de uma forma com qualidade. Com qualidade, qualidade, claro. Tudo que for apresentado, ter assim, uma manutenção, né, ter um local adequado para os turistas serem recebidos, mostrar como se vive, mas com uma qualidade regional e local. Sim. Eu sempre coloco isso. Vamos ver. Então, agora vamos para o resgate cultural. Então, resgate cultural, promoção do turismo cultural, valorizando saberes tradicionais, festivais e manifestações artísticas da Amazônia. Acho que aqui o Amazonas tira de letra, né? Nós temos muito isso, é algo muito forte na cultura amazonense. Então, quando a gente fala de valorização, né, da cultura, das danças tradicionais e tudo, o Amazonas já pula lá na frente, porque isso de fato já acontece, né? Já exatamente. Se efetivou, né? Eu sempre gosto de colocar para vocês, voltando aqui na nossa imagem lá no museu, eu sempre coloco para vocês que existe a diferença entre a manifestação, né, os festivais folclóricos e os festivais culturais. Então, o primeiro passo é saber você distinguir o que você quer apresentar para o turismo, para o seu público. É cultural ou é folclórico? Se for cultural, vai ser aquilo que o professor Ademir comentou com vocês. Como vocês vivem algo cultura muito em si, né? Raiz ali, aquela questão da raiz mesmo. É assim que nós vivemos, é assim que é a nossa cultura. Tem algum festival, professora, que a gente possa citar como exemplo? Tem, São Gabriel da Cachoeira. É cultural. É cultural, olha, porque é o festival das tribos. Então ali eles têm que apresentar, não pode fugir, né? A vivência é exatamente, das tribos. É o canto, é a dança, é como eles dançam, é bem a coisa bem cultural. E o folclórico, nós podemos colocar a ciranda de Manacapuru, podemos colocar o boi-bumbá, porque já entra todos os acessórios. Não fica restrito, né? Não fica restrito. Então, você já tem a questão da influência. Por exemplo, o Bumba Meu Boi, ele não tem o pajé.
mas foi inserido na cultura daqui do Amazonas. Então, ele se tornou folclórico. Entendi. Então, o primeiro momento é saber esses itens, conhecer dessa forma, certo? E aí nós temos o quê? Sustentável economia, né? Isso, exatamente. Então, como que a gente vai rever, né, essas questões? Como é que vai se dar? Como é que dá essa economia de forma sustentável, né? Lembrando aquela ideia, professora, né, que nós temos ali, tudo tem que funcionar direitinho, né? Da engrenagem, né? Da engrenagem. Tudo ali tem que funcionar. E quando a gente fala no Amazonas, a ideia que mais valoriza as questões amazônicas é justamente essa ideia de sustentabilidade, estar conectado. É o maior valor que nós temos na Amazônia. Então, tudo, seja a questão cultural, seja a questão de trato, de receber o turista, todos esses elementos têm que ser respeitando a natureza. Exatamente. É o maior valor que nós temos. Aí, vamos ver então o extrativismo sustentável. Vamos lá. Olha só, o extrativismo então é sustentável, né? Como o uso responsável de recursos da floresta, como óleos, resinas, pode gerar renda e preservar o meio ambiente. Isso resume, né, bem o que a gente está falando, nós estamos já falando, que nós já falamos em aulas anteriores, não é verdade? Já trouxemos isso, né? Isso, já foi comentado, já foi falado, debatido. Então, justamente essas resinas que nós falamos também dos óleos e etc., né, que tem essa potencialidade aqui no Amazonas. Então, o que eu posso fazer isso? Como é que eu posso explorar isso de forma sustentável? Exatamente. Né? Vamos ver agora como upcycling e reciclagem. Como que isso pode acontecer na nossa realidade? Vamos lá então, olha só, transformação de resíduos e produtos com valor agregado, como artesanato feito com materiais reciclados. Já abordamos isso também, né? Exatamente, principalmente quando nós falamos do açaí, falamos do buriti, que a semente ela pode ser reutilizada para quê? Para fazer as peças. As joias, né? As joias, as biojoias. Biojoias, né, que chama, né? Exatamente, as biojoias. Então, a jarina, né, que é uma semente muito... que ela fica, parece um marfim depois que ela é polida e trabalhada. Então, aqui no Amazonas, nós temos essa potencialidade. A própria andiroba mesmo, as folhas, como elas podem ser trabalhadas, isso é o reciclado. E na arte, nós temos que é chamado de... tem a arte povera, que é justamente essa arte que vai trabalhar essa questão da reciclagem de materiais. E a land art, que trabalha com a questão de utilizar as folhas, as pedras, o que a natureza descarta, ela não tira da natureza. O que a natureza descarta, ela reaproveita e transforma. Né? Interessante. Inclusive, falar aqui rápido, tem um arquiteto muito conhecido que ele trabalha todas as peças, ele constrói algumas casas, algumas reformas, algumas coisas, com a madeira que ele encontra nos rios quando seca dos barcos que são abandonados, porque aquela madeira ela é muito forte, ela é resistente à água, então ele coleta essa madeira e reaproveita essa madeira. Reciclagem, né? Reciclagem. Agora vamos ver cooperativas de produção. Vamos ver como que isso pode nos ajudar. Para organização coletiva para fortalecer negócios locais, especialmente no setor de produção agrícola e artesanal. Aqui, gente, são as parcerias que a gente sempre fala, né? Exato. Se organizem coletivamente, depois procurem sindicatos, se for o caso. Exato. Vão crescendo, né, essa ideia, né? Essa ideia de se fortalecer como grupo, isso é muito importante, inclusive para atrair financiadores de projetos. Exatamente, né? As cooperativas é um bom exemplo disso, né? As cooperativas, mas algo muito responsável para isso, precisamos o quê? Também ter informações, buscar informações. Exato. Exatamente. Se, vamos dizer, como é que se diz? Eu vou buscar conhecer um pouquinho mais a fundo, não é? O que eu quero fazer, o que eu tenho aí escrito, quais são os artigos, eu posso procurar artigos na internet, fazer uma leitura e saber como é que isso vai me levar ao meu objetivo. Vamos falar agora, gente, sobre artesanato e cultura, né? Tudo conectado aqui, né? Sempre a gente fala essa ideia da sustentabilidade, aqui também entra dentro desse contexto. Então, artesanato e cultura. O que nós temos de artesanato e cultura? Vamos começar com o artesanato tradicional. Vamos lá? Olha só, artesanato tradicional. Oportunidade de negócio a partir da produção de peças únicas com técnicas tradicionais, como a cestaria, cerâmica e arte indígena. Muito bem. Já vimos isso, é algo riquíssimo, né? Aquilo que nós comentamos daquele artista lá de São Gabriel, que eu falei, e que ele trabalha com as fibras, né? Então ele tira essas fibras da natureza e ele produz brincos, colares e etc. E ele usa o quê? O grafismo indígena,
para montar as suas peças com essas fibras, colorindo essas fibras. E, por incrível que pareça, uma influencer, né, que agora é influencer, utilizou um desses brincos, que até nós chegamos a comentar aqui. Sim. E, de repente, eu procurei para tentar comprar uma peça e ele não tem mais agenda para esse ano. É tá? o peso do Nome Amazônia, né? Exatamente. Dessa cultura é muito forte. Aquela questão que vocês já comentaram também, a questão da publicidade, do marketing. Exato, não é? O marketing, todos esses elementos que, né, fortalece essa ideia de empreendedores, né, de empreendedorismo e tudo aquilo que a gente consegue aproveitar. Mas, lembrando, né, que a gente fala em empreendedorismo não é só voltado para a questão financeira, né, é importante deixar claro. E também a questão da qualidade desse material, né, fazer toda a seleção desse material, não é fazer de qualquer jeito, porque você mesmo, quando você olha o material, você vê aquela qualidade. Sim. Né, como foi feito aquilo ali, como as pessoas às vezes falam, isso aí foi feito a martelo. Né? De qualquer jeito. E outro não, você viu que foi trabalhado, foi pensado, teve todo um cuidado de polimento e etc. Num olhar você sabe, certo? E aí nós temos também a moda sustentável. Vamos olhar? Então, olha só, o uso de fibras e materiais amazônicos como látex para a criação de roupas e acessórios eco-friendly. É uma palavrinha aqui inglesa, né? Friendly, amigável, né? Ou seja, que respeita o ecossistema, que respeita aí a natureza, ou o amigo da natureza, como a gente quer. Exatamente. Então, essa questão da natureza, a questão da moda também está muito em voga, a questão do grafismo indígena está muito na moda, né? Utilizar esse grafismo no tecido, no algodão cru, que já vem respeitando esse meio ambiente, a natureza e etc. Essa pegada. Né, a questão do crochê também está muito na moda, a utilização de peças. Que é produzido ali, né, manualmente, é um trabalho. Por exemplo, aqui nós temos, né? Aqui, ó, professor, aqui é uma parede feita de palha, né, que as pessoas utilizam, quer dizer, não estou usando cimento, sim, o tijolo, eu estou usando a palha, recursos tirando naturais, de uma palmeira, a madeira. Exatamente, recursos naturais. Então, isso aí nós temos que pensar também muito nessa questão. Cultura local. Exatamente, agora vamos ver a cultura local. Desenvolvimento, né, de projetos culturais que promovam e comercializem as expressões artísticas da região. Então, vender a questão cultural, né, que a gente já tocou bastante, né, nesse assunto. Isso, gente, o Amazonas é riquíssimo, então não precisa de muito, já existe na prática. O que a gente precisa é mostrar, comercializar isso. E né? aquele olhar empreendedor da melhoria. Sim, sempre vamos bater na qualidade. Questão, né? Na qualidade. Exatamente. Que é fundamental em tudo, né? Não se restringe só. Aqui não seria um outro universo, a gente não precisaria olhar para essa questão da qualidade. Exatamente. Aí nós vamos agora ver essa criação da ação empreendedora. Vamos lá? Então, essa criação da ação empreendedora. O que nós precisamos ter para fazer essa criação da ação empreendedora? Primeiro, nós temos que ter o quê, professor? Nome e descrição do projeto. Exatamente. Já temos o nome e descrição do projeto? E aí nós temos o qual agora? Qual é o outro item? Qual o problema que resolve e o impacto para a comunidade? Exatamente. O meu projeto é isso, mas qual será o impacto para a comunidade? O que ele vai causar, não é? Exatamente, né? Isso que eu estou criando, né? Qual é o impacto? Ele vai resolver um problema social? Ele tem essa intenção? Ele vai resolver? E qual é o impacto positivo disso, né? Já existe, né? Eu vou só agora lapidar. Porque às vezes a ideia já está ali, né? Já tem o germe ali, só falta lapidar mesmo. Agora, plano de ação. Como será implementado? Esse também é um estágio muito importante da criação desse empreendimento. Exatamente. Né? Como será implementado? Aonde? O local. Exato. Né? As pessoas que vão participar, com quem eu posso contar, com quem não posso contar, certo? Aí temos mais um item. A palavrinha que nós falamos bastante aqui, sustentabilidade. Não só natural, né, mas também a sustentabilidade financeira. Como será mantido o projeto? Isso precisa ser tido, né, feito uma análise de quanto dinheiro vai, quanto a gente precisa de investimento. E aí, né, quanto tempo eu vou demorar para eu, de fato, ter lucros, né? Tudo isso tem que estar previsto também. Porque às vezes as pessoas desistem logo no primeiro mês, no segundo mês, porque não fez o planejamento. Não fez o planejamento e quer receber um lucro logo de imediato. E não é assim. Nem sempre é assim. Esse planejamento é fundamental porque ele vai te dizer se o retorno vai ser imediato, se não vai ser, na mais das vezes não é imediato. Exatamente. Então tem que se preparar para isso também.
E aí os benefícios? Benefícios para a comunidade a curto e longo prazo. Então, a gente está falando aqui de um empreendedorismo local, né, comunitário. Exato. Quais são os benefícios para a comunidade a curto e a longo prazo? Né? Como é que isso vai acontecer? De que forma esse benefício vai estar ligado à minha comunidade? Ou eu vou fazer para uma outra comunidade ou para um outro município? Como é que eu vou fazer isso? Sim. No meu município já existe bastante, então eu quero levar para outra localidade. Como é que vai acontecer isso? Ou então, dentro da minha comunidade, eu levando para outra comunidade, quais são os benefícios que eu vou ter? Porque eu vou estar, de repente, extraindo o meu material, né, a minha base, dali da minha comunidade, mas ela vai ter que ter um retorno. Tem que ter um retorno. Né, não vai ser vendido ali, mas eu tenho que também aplicar lá na minha comunidade. A origem, né? A origem desse produto. Quais são, né, os benefícios que a minha comunidade vai ter com a implementação desse meu empreendedorismo, desse meu projeto, né? Como é que ele vai engatinhar nos primeiros momentos? Isso tudo tem que estar registrado, por isso que é chamado de projeto. O que é o projeto? É projetar lá na frente. Sim. Né? Já saber, já mais ou menos os mesmos, como nós já falamos, os riscos, não é, que tem que ter. Isso tudo nós temos que saber, porque são os nossos obstáculos que nós vamos ter que passar. Sim, sem certo? dúvida. Agora a gente vai dando continuidade, agora a gente vai falar, olha só, identificação do problema. O grupo conseguiu identificar claramente o problema relevante da comunidade. Aqui a gente já está falando, então, a gente reviu, né, tudo aquilo que nós falamos ao longo das aulas, mas aqui, esse nosso aluno, esse futuro empreendedor, ele já identificou qual é o problema relevante da comunidade que ele quer resolver? Exatamente. Né? Esse é um ponto muito importante que ele já precisa, nesse estágio, já ter vislumbrado. Né? Primeiramente, fez análise. O que eu tenho na minha comunidade que é atrativo? Uma dica, para quem vem de fora, qualquer coisa ligada à Amazônia é importante, atrativo. A pescaria é atrativo, ver como, por exemplo, as tribos vivem, né? A forma, é uma questão, assim, a gente tem muita curiosidade, né, para conhecer sabores, né, comida. A produção de farinha, do pé de moleque. Tudo isso é importante para quem vem de fora. Do beiju, da farinha tapioca. Como é que produz isso? Como é que é aquele forno imenso, aquela lenha queimando ali? Como é que acontece isso? Como é que é produzido a mandioca, por exemplo? É desmatado grandes áreas? Como é que produz o tucupi, a goma, a mandioca é plantada. A mandioca. Esse processo de produção, ele respeita? Exatamente. É destruído grande parte da floresta? Não, é um pedaço? Como é que é feito esse manejo? Tudo isso tem valor para quem vem de fora. Já pensou um americano ou uma pessoa de fora vendo extrair o caldo da goma que você coloca no tipiti, aí tem que prensar, aí escorre aquele líquido lá? Tudo isso. O amazonense aqui, né, gente? E que adoram o Amazonas e o interior e os municípios. Esses sabores da Amazônia, né? Exatamente. Aí, o uso dos recursos locais. O que é que nós temos? Olha só, ação proposta, utiliza bem os recursos da comunidade, materiais, culturais, humanos? Repare nessa parte que é entre parênteses. Olha só. Materiais, culturais ou humanos? Então, esses recursos que eu vou mobilizar, né, eles respeitam? Quem são? Ele utiliza bem esses elementos? Quais são os materiais? É aquele que nós colocamos? É o açaí, o taperebá, o buriti, são as sementes? Quais são esses materiais? O humano, o cultural, quais são as manifestações que nós temos ali na minha comunidade? Ele mantém, né, por exemplo, algo que seja cultural, né, uma dança, por exemplo. Ele respeita exatamente como é a original disso? Exatamente. Ela é cultural ou ela é folclórica? Nós já temos que saber o que é que nós vamos apresentar no momento, porque tem que ter todo esse contexto dentro da localidade, da comunidade de vocês. Viabilidade agora. Exatamente. A viabilidade, então, olha só, professora, a proposta é viável em termos de implementação e sustentabilidade financeira? Também tem que estar previsto isso. Exatamente, muito. Tem que estar. Você tem que aquela questão, colocar os riscos e os benefícios, o que que vai ter, o que que eu tenho para implementar, como é que eu posso conseguir isso, né? Essa questão da sustentabilidade, né? Essa sustentabilidade financeira, como é que eu vou manter o meu projeto? Exato. Certo? É importante fazer toda essa análise, né, com antecedência. Exatamente. E impacto social, professora? Olha o impacto social. A ação empreendedora gera um impacto positivo significativo na comunidade? E aí? Nós temos que... Tudo isso tem que ser pesado, não é? Isso. Qual é o impacto, né, que vai gerar dentro daquela localidade, né? Se positivo, normalmente é positivo, né? A gente sempre espera que as nossas ações sejam positivas e tragam um retorno
para a comunidade, para o local, porque é isso, né? O desenvolvimento ele tem que ser sustentável, como a gente fala, né? Não dá só para explorar e deixar a comunidade, né, sem esse retorno, né? Então, foi isso, né, professor? Nós navegamos, não é, nessa trajetória todinha da nossa unidade curricular de aprofundamento, buscando vocês se reconectarem, né, com os conteúdos que foram dados e pegar lá as anotações e, olha, realmente, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Então, finalizamos a nossa aula e a gente vai ficando por aqui. Exatamente.